Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à websérie Torre de Controle da BRK Tecnologia. No episódio de hoje, nós falaremos sobre os primeiros passos de implementação de uma Control Tower, de uma torre de controle. Eu me chamo Aquiles Rodrigues e estou head de torre de controle da NSTech. E hoje no estúdio está comigo aqui o senhor Newton Amaral. Newton, ele é gerente de projetos para Control Tower na NSTech, mas nada melhor do que o próprio Newton se apresentar. Fale um pouco sobre o Newton Amaral para a gente, senhor Newton. Oi, Aquiles, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, time BRK, NSTech. Eu hoje estou como gerente de projetos da NSTech, olhando os projetos estratégicos da NSTech Enterprise. E tenho mais de 10 anos aí em atuação em projetos na área de logística, vim da área de combustíveis, distribuição de combustíveis, passei por outros segmentos, consultoria. Acho que é sempre importante aí, acho que bacana ter uma oportunidade de bater um papo aí, como a gente vai ter hoje. Acho que vai ter alguns insights valiosos aí pro pessoal também. Muito bacana. Primeiro que esse episódio, eu penso que ser um dos mais importantes da websérie. Sim. Se você ainda não conferiu, a gente tem episódios falando sobre tecnologia, sobre processo, pessoas, sobre torre de controle propriamente dita. Então essa websérie está bastante rica. No episódio de hoje a gente fala sobre a implementação, os primeiros passos de implementação. E eu tenho aqui, eu tenho umas 5 ou 6 perguntas que são as mais recorrentes sobre implementação de torre de controle. Nós vamos passar por pelo menos 3 delas, eu garanto, tá? E a ideia é trazer uma pavimentação desse caminho de implementação. Acho que é uma das maiores dores de quem vai implementar uma torre, seja um embarcador, transportador, saber por onde começar. E quando você implementa um projeto dessa envergadura, o projeto de torre de controle é um business case. Perfeito. Você quer implementar uma torre para trazer uma transformação na sua cadeia logística. E hoje nós vamos entregar todos pelo menos esse passo a passo para que você possa implementar aí na tua operação. Antes de prosseguir, deixa o seu like, siga aqui a BRK Tecnologia no YouTube, compartilha aí com os logísticos que você conhece, porque essa websérie está incrível. Bacana? Bora lá? Show. Senhor Newton Amaral, prepare-se para entregar tudo que você tem, viu, papai? Porque se você não entregar, eu vou falar aqui ao vivo, online, para todo mundo saber que você está escondendo o jogo, tá? Primeira pergunta, e essa é uma pergunta super recorrente que aparece pra gente aqui. Como é que você faz para estabelecer um bom diagnóstico ou um bom assessment do ponto de vista de projeto, né? Quem gosta de metodologia de projeto, como é que você estabelece um assessment perfeito que vai garantir aí a boa estruturação de primeiros passos para colocar uma Control Tower no ar? Bom, excelente pergunta. O cara quando fala assim, excelente pergunta, um minuto aqui. O cara quando fala assim, essa é estratégia de comunicação, o cara tá pensando na resposta. Aí para pensar, ele falou, não, realmente, boa provocação, excelente pergunta. Pô, você mandou muito bem, curiosa essa sua pergunta. Eu dei mais provocante. Eu dei mais tempo para ele pensar na resposta, mas vamos lá, Newton. Não, é que de fato eu gostaria de dar uma resposta bastante genuína pro pessoal que tá assistindo a gente. E aí, a gente não espera nada diferente disso. Exato. E eu acho que um ponto de partida a gente comenta muito aqui na NSTech e em todos os nossos times, é uma preocupação genuína com o cliente. O cliente tem que estar no centro, no foco. E não é uma preocupação meramente um discurso, né? Eu acho que não pode ser só um discurso. Por que é importante? Por que eu estou trazendo esse ponto aqui do assessment, foco no cliente? Porque é muito comum, muito normal a gente querer partir para o nosso produto, sem ter uma escuta ativa, sem de fato fazer uma boa avaliação, um bom aprofundamento, entendimento do negócio do cliente, de quais são as dores de fato. E a gente tem, às vezes, o costume, o hábito de fazer um assessment na ânsia de executar alguma venda ou de avançar algum processo, da gente pular essa etapa ou dar menos importância para essa etapa, não ter uma escuta tão ativa e tentar falar mais. Legal. Eu acho que nesse momento, acho que o principal é focar nas dores dos clientes, ouvir o cliente, ter a percepção clara de fato aquilo que é relevante para ele. E aí, sem demagogia aqui. Por que o assessment também é fundamental e é importante? Porque ele é uma etapa importante que vai viabilizar o projeto, né? Como eu falo para você, né? A gente tem uns discursos, a gente já falou em outros episódios sobre a questão de propósito da Control Tower, que é um tema muito importante, relevante também. Mas a gente trabalha em empresas que visam lucro, crescimento, né? E aí, quando a gente olha para esse
aspecto, para esse prisma, é fundamental a gente conseguir viabilizar o projeto. E o assessment é uma grande oportunidade de a gente conseguir viabilizar o projeto. De que forma? Internamente, principalmente, né? Como que eu consigo vender esse projeto internamente? A gente já se deparou em diversas situações quando algum gerente, algum diretor da empresa, ele tinha a ambição ou o desejo de implementar um projeto, mas ele não sabia como fazer isso, ou às vezes ele não tinha nenhum engajamento interno para fazer isso, nem os recursos necessários para fazer isso. Então, acho que um bom mapeamento das dores, um assessment bem feito, um bom mapeamento das alavancas de produtividade e oportunidade que tem, conseguir qualificar essas oportunidades em oportunidades quantitativas, mas também qualitativas, vai poder viabilizar o projeto. Eu acho que esse são aspectos fundamentais quando a gente olha a parte do assessment. Acho que a gente pode dizer que um bom assessment está para a torre de controle como uma boa consulta está para o médico, para uma ida ao médico, né? As pessoas ela não chegam no consultório do médico e diz assim: doutor, eu vim aqui para o senhor me receitar um Venvance. Tá na moda, e a galera da Faria Lima especialmente tá tomando bastante isso aí. Então o cara, ele chega lá e fala assim: doutor, eu tenho uma dor. Tô com dor no pé. Tenho uma dor ali. Aí o doutor, se é um bom médico, se não for não, vou sacanear o SUS, não. O SUS né? Mas se não for um bom médico, ele vai diagnosticar, ele vai pedir exames, ele vai pedir um hemograma completo. Ele vai sentar você lá na maca, vai ver como é que tá a tua respiração. Respira fundo. Como é que tá? Vai fazer uma anamnésia de entendimento do seu histórico familiar, como é que foi. Então, a consulta, o diagnóstico de uma consulta médica, ou o diagnóstico de uma operação logística, ele se assemelha, né? Eu não posso receitar para o meu paciente, para o negócio, né, Nilton? Acho que é isso que você está dizendo. Algo assim, você vai precisar de tal tecnologia. E na nossa experiência, os clientes chegam para a gente e falam assim: quanto vai custar para implementar a torre de controle? E aí a resposta é: depende. Por quanto tempo vai levar para me ter uma torre de controle? E a resposta é: depende. Porque a gente precisa fazer um diagnóstico, um acesso para entender qual a maturidade desse cara da tecnologia. Tecnologia em duas caixas, infraestrutura, o que você tem de infraestrutura, data lake, computadores, sala, enfim. O que é que você tem de sistema? Você tem um sistema integrador, um bom TMS, isso está integrado com o seu ERP, com o ecossistema fornecedor, que são os rastreadores, e isso já está conectado em um data lake. Então, esse assessment vai mostrar, minhas regras de negócio, meu fluxograma de processo, está padronizado, ou cada planta faz de uma forma, enfim. Então, acho que esse diagnóstico, você acredita nesse passo a passo para entender? E eu queria que você também provocasse, que eu sei da sua experiência, quando você faz um bom ESIS, acho que antes de um diagnóstico bem feito é esse mapeamento, né? A situação da operação, é comum você encontrar lá o teu time 80, 100 oportunidades. De onde vêm essas oportunidades e o que é que você faz com essas oportunidades para ela realmente virar um projeto para a torre de controle? Boa pergunta. Antes de entrar nesse tópico específico aqui, para a gente aprofundar mais, eu gostaria até de detalhar um pouco. Eu acho que um dos papéis fundamentais no assessment também é óbvio que nós temos um checklist, a gente tem um processo, né, para a gente seguir, para a gente executar esse processo dentro das empresas também. Mas eu acho que o fato da gente fazer boa... E você é um cara que gosta de ler bastante, eu acompanho você nas mídias, e eu tenho lido algumas coisas. Eu acho que a gente tem que se provocar a fazer melhores as perguntas. Boa. Eu acho que fazer boas perguntas no momento do assessment também é uma dica valiosa, né? Eu acho que são essas boas perguntas que vão conduzir, vão levar a gente para essas provocações que depois vão gerar dores e processo. Mas falando especificamente do assessment, a gente costuma elencar em 3 pilares, né? Então, basicamente, aí a gente tem os pilares de processo, pessoas e tecnologia dentro do assessment. Para cada um desses pilares, a gente vai fazendo um mapeamento de dores e também de oportunidades que a gente já vai visualizando. Aquilo que a gente já tem como expertise, background também. Essas oportunidades, elas são qualificadas, são, né, internamente primeiro, depois a gente faz uma rodada junto com os nossos clientes e stakeholders do projeto. E a partir dessa matriz, é isso que vai orientar para a gente quais são as oportunidades que têm maior retorno com menor esforço, né? Boa. E aí é uma forma também importante da gente conseguir viabilizar o projeto. Porque, como você falou, normalmente o cara já chega com, às vezes, com um orçamento, um OPEX ali já definido para o ano. Ele fala, cara, eu posso gastar isso aqui. Só que ele não está enxergando o tamanho da oportunidade que ele tem na mesa.
Quando ele enxerga o tamanho da oportunidade que ele tem na mesa, eu já vi em muitas situações esse caso, a conversa muda. Porque talvez aquilo não fosse prioridade no primeiro momento, porque a oportunidade identificada era X. Agora que ela é 10X, pode ser que ela seja um projeto estratégico para a companhia. A importância do assessment. Exato. Quando você põe uma torre de controle, Newton, geralmente, de uma forma mais abrangente, a torre de controle bem construída, gerindo a tua operação online on time, ela vai conseguir trazer aí entre 15% e 20% de redução da tua conta frete. Por que é que a gente fala de conta frete? É importante sinalizar, visto que a caixa logística ela vai além da conta frete. Você tem a conta de estoque, o capital investido, você tem a conta de armazenagem, você tem toda uma dinâmica de planejamento, enfim. Mas a gente fala de conta frete porque na logística, a conta frete ela é responsável por 2/3 do custo. É onde está o cofre da logística. O transporte é o cofre da logística. Então, é bem comum você ter implementações de torre de controle no transporte, porque é onde você vai trazer o retorno mais assertivo, mais rápido, né? E aí, na linha que o Newton sinalizou aqui, a gente tem aí uma provocação de mais oportunidade nesse sentido. Eu quero aproveitar o teu know-how, a tua experiência em gerenciamento de projetos, e projetos de cauda longa, projetos de implementação de solução, como é uma torre de controle. E aí eu queria que você trouxesse, Newton, os principais fluxos. Vou implementar uma torre de controle. Eu já sei que ela vai reduzir pelo menos, na média, 10% da minha conta frete. Ela vai mudar o qualitativo do meu negócio, eu vou ter visibilidade, eu vou sair da escuridão, eu vou ter agora dados à disposição, eu saio da era de maias, incas e astecas e entro na era da luz, na era da informação, da digitalização. Mas, cara, isso é um projeto, isso é um business case. Perfeito. A gente falou sobre um assessment, e o assessment ele é o mapeamento, o diagnóstico, quando a gente citou... Uma etapa importante ali do processo. Uma alusão ao médico, mas depois você sai com a receita. O output do assessment, talvez seja a construção de um to-be, tem um roadmap. Quais são as fases ou os fluxos desse projeto para que de fato eu tenha uma torre de controle? Mas entrega o ouro, Newton. Me fala o que é que você faz, papai. Beleza, vamos lá. Bom, de forma bem macro, assim, o que a gente tem de grandes etapas da implantação do projeto é a fase inicial, que a gente chama que é o assessment, né? Depois a gente tem uma segunda etapa, que é o discover. Passando pela etapa de discover ali, que a gente vai fazer toda, enfim, execução de alguns documentos, depois vamos aprofundar. A gente faz a parte de execução, depois a parte de implementação, testes unitários, testes integrados, o rollout, depois go live e operação assistida, que é o hypercare. De forma macro, são essas etapas que a gente faz, tá? E qual a etapa mais importante, se é que eu posso fazer uma pergunta nesse nível? Na tua opinião? Olha, hoje, olhando o mercado, olhando a expertise que eu tenho dos projetos que eu já atuei, eu entendo que a fase de discover, onde é a fase que a gente vai produzir os documentos como o BBP. Para quem está ouvindo a gente aqui, Newton, e não sabe o que é um discovery, por favor, detalhe melhor o que é isso, papai. Tá. É um canal de televisão? O que é isso, cara? Não, é nessa etapa do discover que a gente vai pegar aquilo que foi elaborado de assessment inicialmente, de dores e principais oportunidades. A gente vai, de fato, colocar o time de produto e de processo para trabalhar dentro desses itens. Então, vai fazer todo o mapeamento no detalhe de quais são as ferramentas, tudo o que a gente chama de processo as-is, né? Como é o processo atual de atuação daquele não necessariamente uma control tower, mas aquele processo logístico, olhando as 3 vertentes: processos, pessoas e tecnologias. Boa. E a partir desse processo as-is, a gente vai determinar qual é o processo futuro, que é o to-be, e a partir desse to-be vai sair os documentos como o BBP, que vai detalhar quais são os fluxos, quais são os processos, quais são as ferramentas, quais são as mudanças que vão impactar, e tudo isso ele vai impactar nas etapas subsequentes, inclusive de implantação. Por exemplo, a parte de gestão de mudança, quais são os investimentos que a gente precisa fazer no detalhe, nessa etapa que a gente vai ter, de fato, quais são o nível de investimentos que a gente vai ter que fazer, de melhorias, ajustes. Então, em nossos projetos hoje, a gente tem gastado muito mais tempo em fazer um bom discover, fazer um bom BBP, fazer um bom mapeamento de as-is, de documentação, para garantir uma boa implementação no futuro. Tá? E aí tem um outro ponto aqui que eu queria trazer sobre a implantação também. E aí eu observo que o mercado já tem uma maturidade maior, principalmente quando a gente fala em grandes empresas que já tem uma cultura de gestão de projetos mais estabelecida, né, e mais difundida internamente.
é a importância de a gente ter um bom gerenciamento, uma boa governança dos projetos. Isso é uma coisa que a gente preza bastante, né? Por alguns períodos e algumas situações, a gente vê que as pessoas às vezes não querem dar tanta importância para esses rituais, não vamos dizer por assim, por ser questões um pouco mais burocráticas, de você ter que elaborar documentação, esse tipo de coisa. Porém, ele tem um papel fundamental na taxa de sucesso do projeto. E o que eu estou falando especificamente aqui? Fluxos como os artefatos de projeto, né? Então, a gente ter desde uma TAP, que é um termo de abertura do projeto, bem estruturado, para saber quais são os objetivos daquele projeto, o que se espera do projeto, quem são os stakeholders envolvidos, matriz RAS, tudo isso, documentação, passando pelo documentações como kickoff, enfim, todos esses artefatos do projeto, né? Mapeamento de stakeholder, matriz RAS, ter um bom documento ali de mapeamento de pré-requisitos é fundamental também. Tá? E assim, se eu puder só complementar como um item final também, são os rituais de gestão de projetos, são muito importantes. A gente tem essa cultura muito forte, né? Você sabe dos projetos que a gente já participou. Eu ter rituais como status reports semanais, isso faz muita diferença, né? A gente ter o tracking semanal, ter visibilidade semanal, como está o andamento do projeto, como está a saúde do projeto, como está a aderência daquilo que a gente tinha planejado com aquilo que a gente realizou, quais são os principais ofensores, e a gente abre esses ofensores por frente de trabalho, como você falou, né? Um projeto de Control Tower, quase que em totalidade, ele não está vinculado só à parte de tecnologia, ele envolve muitos stakeholders. A gente fala com suprimentos, gestão de pessoas, RH, né? Como se chama? Comunicação. Então, assim, você ter uma boa gestão, uma boa governança dessas etapas, ter um ritual de status report semanal, ter uma reunião de steering mensal com a diretoria para tomar decisão de riscos, um bom mapeamento dos riscos, eu acho que tudo isso culmina para a gente ter uma boa aderência aí da execução do projeto. Muito bom, senhor Nilton. Você que está com a gente aqui já percebeu que um projeto de torre de controle ele é transformacional. A gente, na NSTech, na BRK Tecnologia, a gente preza por uma construção de um projeto robusto que de fato seja a implementação de um business case. Não quero trazer só uma tecnologia para o meu cliente, e nós temos aqui a melhor tecnologia integradora para a torre de controle existente no mercado. Eu falo isso sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Mas a gente deixa claro que um projeto de torre de controle não é só a implementação de uma tecnologia, é também a estruturação de processos, como no outro episódio que nós tivemos aqui, falamos muito bem sobre processos, mas também de preparação de pessoas, que foi outro episódio também super bacana, que a gente falou profundamente e de forma, acho que bem assertiva, sobre a estruturação das pessoas. Então é um projeto transformacional que vai levar uns 6 meses. Então, antes de você responder, deixa eu te colocar a última pergunta para a gente finalizar. Primeiro, você está falando de um projeto aí que vai entre 4 a 6 meses fácil, acho eu aqui. Eu quero que você sinalize na tua experiência. Mas complemente dizendo, tá bom, eu vou fazer um projeto robusto desse, com esse monte de termo técnico que você sinalizou aqui, que depois a gente vai ter que disponibilizar um glossário para que você possa baixar e saber tudo isso aqui que o Nilton falou, essa sopa de letrinha, o que é um BBP, o que é um Steering Committee, o que é um Discovery, TAP, né? O que é uma TAP. Isso vai estar aqui na descrição do episódio, toda essa sopa de letrinha, para que as pessoas saibam do que é que você está falando. Mas quais são os objetivos específicos a ser alcançados numa implementação de um projeto de torre? Boa. Só antes da gente avançar aqui, eu gostaria acho que você estava comentando aí, trouxe vários insights para mim, mas eu acho que, falando português claro, né? A gente suja a bota, tem que sujar a bota. Tem que sujar a bota, isso aí. Um projeto de Control Tower que a pessoa não sujou a bota, dificilmente eu imagino que vai gerar resultado na ponta, porque eu tenho ações de engajamento na ponta com motoristas, para aderência de aplicativo, eu quero acompanhar isso. E isso, igual você falou, né? Tem uma amplitude de atuação muito maior do que só a gente ficar restrito na parte ali de tecnologia. A guerra se vence na trincheira. Acho que tem que deixar esse recado aqui para quem está nos ouvindo, né? O jogo não ganha vou lá colocar um sistema, delimitei a meta, usem aí o sistema. Não, o projeto de torre passa por pegar na mão dessa galera, ir lá pro Gemba, pro dia a dia, falar com o motorista, mostrar como é que utiliza o aplicativo, entender como é que é o processo, adaptar até uma customização. Não tem nada 100% pronto de prateleira de mercado que vai atender o teu negócio específico.
tem 90% pronto. Agora tem 10% que é integração com o seu RP, integração com a API, com o app do motorista. Tem que sujar a bota. Exato. Tem que ter skin the game. Exato. Tem que ter a pele em jogo. É isso que você está dizendo. Mas fala pra gente aí, Newton, de forma objetiva, rápida, simples, sucinta, direta, sem enrolação. Quando eu implemento uma torre de controle, quais os objetivos que eu quero alcançar com isso? São óbvios, parece que são óbvios, mas o óbvio precisa ser dito. Respondendo a sua pergunta, um projeto em média leva que eu tenho trabalhado de 6 até 18 meses, depende da complexidade da amplitude. Para ganhar o estado da arte. Exato, mas isso não quer dizer que a gente vai colhendo os frutos de forma antecipada, conforme a gente vai rolloutando e implementando. Isso é muito comum e isso tem que fazer parte do projeto também, que já está em linha com um pouco do que você falou dos objetivos. Daí eu vou casar objetivos do projeto, tem que estar vinculado com o propósito da empresa. Beleza. A gente monitorar, se a gente tinha definido lá no início do projeto que a gente ia reduzir o real tonelada, e a gente já está fazendo algumas ações de implantação, a gente tem que monitorar se de fato a gente está tendo a captura desses ganhos. Eu acho que está conectado com os principais. E aí não é fazer 10, 12 KPIs para a gente monitorar, são 2, 3 importantes KPIs para a gente monitorar. Eu acho que essa é uma etapa fundamental, visando, lógico, daí são os pontos principais de uma implementação do Control Tower, né? Trazer a questão da visibilidade, previsibilidade e gestão. Eu acho que, assim, basicamente são esses os grandes pilares que a gente busca. Eu acho que hoje, por mais que a gente tenha avançado muito na parte de tecnologia, eu acho que as empresas ainda sofrem muito com a parte de visibilidade. Boa. É uma dor latente deles, eu percebo. E acho que essa visibilidade vai poder você atuar num pilar que é muito importante, que é a questão de performance e produtividade, né? Acho que muito bom, senhor Newton. Se você que está conosco aqui já percebeu que aqui na BRK a gente não tem enrolação. A gente não quer dizer para você que temos aqui o pozinho de pirim-pim-pim, a fórmula mágica, onde você vai lá e na primeira semana, com o sistema implementado, vai ter uma torre de controle entregando o seu potencial máximo. Não. A torre de controle é um projeto transformacional. Claro que a gente consegue implementar esse projeto já no segundo mês de implementação, a gente já tem visibilidade, já começa a colher os frutos, mas quando você pensa em torre de controle, estado da arte, uma torre que traga controle, visibilidade e previsibilidade de toda a tua cadeia logística, é um projeto que vai levar entre 4 e 8 meses aí para que a gente consiga uma maturidade mínima, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do episódio sobre implementação da websérie Torre de Controle da BRK Tecnologia. E eu quero voltar para o Newton aqui, perguntando para o Newton, onde é que nós encontramos esse rostinho bonito nas redes sociais, papai? Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, praticamente todas aí, só no Orkut que não. Por enquanto, tá voltando. Por enquanto não, tá voltando. Newton Amaral, bem simples. Costumo divulgar alguns conteúdos ali sobre gestão de projetos e logística. Foi um prazer bater esse papo contigo, sempre muito bom conversar contigo sobre logística, sobre projetos, enfim. Agradeço a BRK e a Inestec também pelo convite. Muito bom, prazer todo meu. Eu, como você sabe, eu sou Aquiles Rodrigues, escrito estranhamente com CH, Achilles Rodrigues com S, e eu estou em todas as redes sociais, vai ser um prazer ter você conectado comigo lá. Volto a dizer, se você ficou até o final aqui, curta, compartilhe, comente e não deixe de seguir a BRK Tecnologia aí em todas as redes sociais. Beleza? Bacana, bom ter você aqui. Até o próximo episódio.